Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, é este o momento de mudar a lei do aborto? Viva! O calendário político nem sempre tem momentos certos. Há contextos políticos, maiorias que se formam, panoramas parlamentares complexos. Esta sexta-feira, os deputados da Assembleia da República debatem o que fazer com a legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez. Entre os países europeus que permitem o aborto, Portugal é dos países com regras mais apertadas. São apenas 10 as semanas em que o aborto é legal por vontade da mulher. Na maioria dos países permite-se esta interrupção até às 12 semanas. Aqui ao lado, em Espanha, são 14 as semanas permitidas para esta prática médica. Nos Países Baixos, o limite é bem mais elevado, as 21 semanas. Graças a este tempo mais reduzido, em 2023, mais de 500 pessoas passaram a fronteira até a Espanha para fazerem uma interrupção voluntária da gravidez. Vamos então a esta sexta-feira com o PS e PCP a proporem uma alteração desta legislação para as 12 semanas. O Bloco de Esquerda e Livre vão mais além, propõem 14. Mas à direita, o CDS pede um reforço do direito à objeção de consciência por profissionais de saúde e o PCP alerta que neste cenário o risco é, e cito, de mais recuos do que de avanços. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro, no P24, a jornalista do Público, Maria Lopes. Viva, Maria! Olá, bom dia. Maria, vamos falar destas alterações à lei do aborto, destas propostas de alteração, e o que eu quero começar por te perguntar é, ao certo, o que é que propõem os vários partidos sobre esta questão? Bom, há aqui algumas questões principais, porque depois há umas outras alterações pequenas em termos de acompanhamento ou até do processo, mas as principais são o alargamento do prazo para a interrupção voluntária da gravidez. O PS e o PCP, aliás, deixa-me fazer este parênteses, o PCP que até tinha dito que não ia a jogo, mas depois, como todos os partidos à esquerda começaram a apresentar propostas, o PCP apanhou também o comboio. Portanto, o PS e o PCP querem alargar o prazo para a interrupção das atuais 10 semanas para 12 semanas, e o Bloco e o Livre pretendem ir um bocadinho mais longe, querem aumentar das 10 para as 14 semanas. Em todos estes casos, prevêem-se mais 2 semanas para situações excepcionais em que seja preciso, de facto, terminar a gravidez para evitar, por exemplo, o perigo de morte ou de graves lesões para o corpo e para a saúde física e psíquica da mulher grávida. Portanto, estas são as principais alterações. Depois, por exemplo, o Livre quer também acabar com o período de reflexão obrigatório, mas enfim, são pequenas diferenças. Depois há também o projeto do PAN, que eu confesso que quando vi o texto me pareceu um pouco estranho, porque nós estamos habituados a que o PAN tenha uma posição mais liberal nestas questões, mas o projeto do PAN propõe a reposição dos termos exatos impostos pelo PSD e pelo CDS no tempo de Passos Coelho, já mesmo no fim do governo de Pedro Passos Coelho, em 2015, sobre a obrigatoriedade do acompanhamento psicológico da grávida no período de reflexão e também do acompanhamento por um técnico de serviço social durante esse período, o que é um pouco estranho, até porque a esquerda tinha revogado essa medida já no final de 2015, no início da chamada geringonça, quando aboliu as taxas moderadoras e algumas regras sobre os objetores de consciência. Mas, Maria, também há uma proposta apresentada pelo CDS e essa faz-nos lembrar também os tempos de Passos Coelho. Exatamente, aliás, o CDS repõe precisamente o regime que o CDS então e o PSD aprovaram no final do governo de Pedro Passos Coelho,
que além dessa obrigatoriedade do acompanhamento por psicólogo e por o técnico de ação social, incluiu uma alteração importante na questão dos objetores de consciência. São praticamente os mesmos termos. Eles querem retirar da lei a proibição dos médicos e outros profissionais de saúde que são objetores de consciência de participarem na primeira consulta em que é prestada à mulher o acesso à informação relevante para a sua decisão, não é? Durante o período de reflexão, e eles querem retirar da lei essa proibição. Ou seja, o que pretendem é que nessa consulta a mulher seja, afinal, recebida no estabelecimento de saúde por profissionais de saúde que até possam ser objetores de consciência e, portanto, em vez de lhe darem toda a informação do que é que poderá acontecer caso ela queira continuar com a gravidez ou o que é que pode acontecer caso ela queira terminar a gravidez, aquilo que vai acontecer é que, na verdade, eles vão fazer só um dos lados, ou seja, vão fornecer informação para que, e tentar convencer a mulher a que não faça a interrupção voluntária da gravidez. E além disso, o CDS quer também acrescentar uma regra nesta questão da declaração da objeção de consciência que os profissionais têm que fazer, é que essa declaração passa a ter um caráter reservado. Dizem eles que para proteger os médicos e outros profissionais de saúde, de por exemplo, ser usada essa questão para os transferir de serviço, etc. Mas aquilo que acontece é que nós, quer dizer, o público em geral, as mulheres que queiram fazer um aborto, ficam sem ter informação de quem é que nos serviços é ou não objetor de consciência. Portanto, podem estar perante alguém que é objetor de consciência e nem sequer o saberem. Isto quer dizer que na prática, aberto o debate, também pode haver uma alteração de lei no sentido de um recuo aqui, se caso o projeto do CDS vá adiante. No caso do CDS, sim, é um claro recuo às regras mais apertadas de 2015. Agora, se me perguntas se isso é execuível, eu confesso-te que acho que não. Já lá vamos. Deixa-me perguntar-te só, porque faz-me alguma confusão o porquê de estarmos a falar disto em 2025, quando praticamente na última década tivemos maiorias de esquerda na Assembleia da República e agora temos um Parlamento muito mais fragmentado, que há uma maioria de direita, que tendencialmente é mais conservadora neste aspecto, e portanto, porque é que desde 2015, com as eleições que deram depois o anterior ciclo político de uma governação de esquerda, porque é que neste ciclo todo não se fez nada neste sentido e agora é que se está a retomar o debate? De facto, é uma questão interessante. Eu confesso que não sei exatamente quais é que são os motivos de cada um dos partidos, se calhar deveria ter até perguntado isso, mas se calhar se eu olhar para trás uma das primeiras medidas, quando a esquerda chegou ao poder, em 2015, foi reverter aquilo que a direita tinha, as regras mais apertadas que a direita tinha colocado na questão do aborto. E não quis ir mais longe, porque considerava que estariam confortáveis com esse quadro. Porquê é que não fizeram mais? Pois, de facto, poderiam ter ido mais longe mais cedo, mas se calhar nestes 8 anos houve outras questões de consciência em que a esquerda esteve empenhada. Eu lembro, por exemplo, a questão da adoção plena, em que a esquerda se empenhou, em que até obrigou Cavaco Silva, numa das suas últimas, se não mesmo a última promulgação que teve que fazer foi a promulgação da adoção plena, portanto, por todos os casais, independentemente do sexo das duas pessoas. Foi obrigada a promulgar isso. Houve também continuamente mais direitos para a comunidade trans e mais direitos nas questões de género. Houve também a discussão sobre a criação do regime para as chamadas barrigas de aluguer, que, enfim, continua pendurado, mas que tomou muito, muito tempo, muitas iniciativas. Houve a inseminação pós-mortem, houve também todo o processo longo, demorado, trabalhoso da despenalização da morte medicamente assistida. Portanto, eu diria que a esquerda esteve aqui ocupada com outras questões de consciência em que não havia quase direitos nenhuns, aliás, ou não havia mesmo direitos nenhuns, e que, portanto, o aborto, como foi um direito conseguido através de referendo, que teve
uma grande discussão na sociedade portuguesa e, portanto, esse direito já estava adquirido e eu acho que houve um empenho noutras questões de consciência em vez desta. Por outro lado, eu acho que também isto é uma resposta à polémica que foi criada na campanha eleitoral. Acho que é uma resposta que se calhar não julgo eu que não vai longe, mas é uma posição, é a marcação de uma posição da esquerda em relação à interrupção voluntária da gravidez, por contraponto àquilo que se ameaçou na campanha eleitoral, que era aquilo que eu há bocado ia começar a dizer, mas que tu disseste, vamos deixar isso para mais tarde. É essa a questão, Maria, porque nós sabemos que Luís Montenegro, na campanha eleitoral, prometeu não alterar a lei do aborto, que estava confortável com esta lei, mas ao mesmo tempo sabemos que o PSD normalmente costuma dar liberdade de voto aos deputados em matérias de consciência, como é este caso. Que margem é que há para haver alguma alteração da lei, tendo em conta este quadro parlamentar, quer num sentido, quer noutro, de ser mais restritiva esta lei do aborto, ou pelo contrário, mais liberal? Olha, eu vou começar exatamente por essa garantia de Luís Montenegro, que veio a reboque precisamente de uma polémica criada pelas declarações de Paulo Núncio, que era, na altura, candidato da AD por Lisboa e que é agora o líder parlamentar do CDS-PP, em que defendeu num debate a realização do referendo para reverter a liberalização do aborto, e no dia seguinte Luís Montenegro, o líder da coligação, viu-se obrigado a garantir que para ele este assunto do aborto estava absolutamente arrumado e que não tinha nenhuma intenção, nem não haveria nenhuma intervenção nessa questão nesta legislatura e que se comprometia, nós não vamos mexer nesta legislação, é isto, não se preocupem, as palavras terão sido mais ou menos estas. Aliás, nessa altura, até Nuno Melo, que é o presidente do CDS-PP, contrariava o seu candidato e agora seu líder parlamentar, dizia que o tema não constava no programa eleitoral da AD, até porque era uma questão que divide muito o CDS e o PSD, porque o PSD tem uma visão um bocadinho mais liberal nesta questão. E o presidente do CDS dizia que isto nem sequer era tema para a próxima legislatura, portanto... Não sei se isto é aqui alguma uma missão que Paulo Núncio acha que tem nesta legislatura, mas a verdade é que o CDS, apesar de tudo, andou com isto para a frente. Agora, sobre a possibilidade disto ter ou não ter pernas para andar, tendo em conta esta posição de Luís Montenegro na campanha eleitoral, isto não deverá ter grande caminho, não deverá ter grande futuro. O PSD... em princípio não deverá dar liberdade de voto. Hoje o líder parlamentar do PSD foi isso que ontem foi aquilo que o Hugo Soares me disse, que não, em princípio não haveria liberdade de voto. Que foi aquilo que, aliás, também aconteceu em 2015, quando a esquerda se uniu para reverter as medidas do PSD. O PSD impôs o sentido de voto. E a única deputada do PSD que votou contra foi Paula Teixeira da Cruz, que depois até teve um processo no Conselho de Jurisdição, e, portanto, o PSD deverá querer honrar o compromisso que fez na campanha eleitoral de não mexer nesta questão. E por isso parece-me que aquilo que poderá acontecer é, em princípio, a indicação de voto contra todas as propostas, o que é uma coisa que até está a levantar ali uma ou outra crítica no grupo parlamentar do PSD, porque os deputados, de facto, como tu dizias, habituaram-se em questões de consciência, como aconteceu, por exemplo, com a eutanásia, a terem alguma liberdade de voto, ou terem liberdade de voto, mas não parece que seja isso que vai acontecer desta vez. Muito obrigado, Maria. Um beijinho. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. E hoje é dia de Essa de Queiroz no Panteão Nacional, num especial multimédia disponível em público.pt. Pode ficar a conhecer quem é quem na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa. Igreja é essa que desde 1966 recebe os portugueses que ficaram para a história do país, ou pelo menos aqueles que foram considerados parte integrante desta história nacional. Para o fecho deste episódio, uma frase de particular graça, da autoria de Essa de Queiroz, para aparecerem no jornal: há assassinos que assassinam. Acho que é esse o requisito principal. E é isto do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. Aquele abraço. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.